Voltamos, é o último bloco do nosso Visão Geral de hoje. Estamos entrevistando o advogado Anderson Gianetti, ex-diretor do Procon de Campinas e especialista no direito do consumidor. E deve ter trabalho que não acaba mais, né? Porque o que nós estamos sendo lesados, né? Segundo ele próprio disse há pouco aqui, o povo brasileiro realmente é muito lesado. Mas nesse bloco, Anderson, vamos falar um pouquinho sobre a banda larga. Aliás, o João Rezende, que é o presidente da Anatel, eu li uma declaração dele que eu fiquei decepcionado. Eu acho que ele tinha que lutar por nós, né? Sabe aquele negócio? Olha, as agências têm que lutar pela gente, né? Não ficar do lado das companhias de telefonia. E o João Rezende disse, tipo assim, olha, banda larga ilimitada vai acabar. Se o próprio presidente está lá para nos defender, você imagina então como nós estamos. Nós temos muitas restrições com relação ao trabalho das agências reguladoras, que elas foram importadas, né, do direito norte-americano, só que lá elas defendem os consumidores. Né? Lá nos Estados Unidos não tem Procon, lá tem agência reguladora. Né? Então, realmente, importaram o conceito, mas esqueceram de trazer... Aqui o Procon briga com as agências reguladoras. O próprio presidente da OAB Nacional fez um pronunciamento, né? Porque a lei das agências reguladoras tem um artigo que fala que elas têm que defender o consumidor, então elas estão descumprindo a lei. Né? E, especificamente no caso da Anatel, a gente tem várias situações, já de longa data, né, que buscam flexibilizar o direito do consumidor. Por exemplo, é proibido a venda casada. Né? Mas a Anatel autoriza a venda casada de planos de celular com aparelhos, né, mediante supostos descontos, nos quais você tem que ter uma fidelidade por um ano. Exatamente. Se você cansar da operadora porque não tem qualidade, te aplica uma multa por ter cancelado o contrato, que a gente entende que é abusivo. Né? Então tem uma série de situações que têm sido combatidas, a última delas é a questão da banda larga. Sim. Isso já aconteceu com o celular no ano passado, porque as operadoras faziam propagandas maravilhosas, dizendo internet ilimitada. Sim. E justo quando você estava utilizando, cortavam sua internet, ou diminuíam a velocidade, ou obrigavam a pagar franquias adicionais. Para que você continuasse tendo o mesmo direito. A Fundação Procon de São Paulo foi para a Justiça e obteve uma liminar que está válida até hoje, proibindo que as operadoras tenham essa prática no celular. Agora, a Anatel está tentando impor isso também na questão da banda larga fixa, digamos assim, né? O que nós achamos que é um absurdo pelos mesmos argumentos que já aconteceram com relação à internet do celular. Você tem um contrato que foi assinado quando você foi até a operadora e contratou, disseram para você que você tinha maravilhas, mega flash de velocidade, ilimitado, né? Olha, aqui você vai virar venha para o mundo da agora. velocidade, né? Então, enfim, e de repente diz para você, não, esse nosso contrato não vale mais, meu belo, daqui para frente vale a minha condição. Não, a Constituição brasileira estabelece um princípio fundamental, né? Que é do direito adquirido. Quando você assina um contrato, você tem o direito adquirido de manter as condições daquele contrato. Não é? Afinal, ele faz lei entre as partes. Mas então, partindo desse princípio, nós vamos continuar. Você vai entrar na justiça, eu vou entrar na justiça e tantos outros para conseguir, ou uma liminar que vai resolver esse assunto. A repercussão do anúncio dessa medida foi tão negativa, e eu acredito isso também, essa conturbação política que nós estamos tendo no país. Quando as lideranças ainda não foram definidas, estão lá debatendo quem entra, quem sai, quem fica, né? Na verdade, os dirigentes dos órgãos que dizem respeito ao que o cidadão, o que realmente afeta ao cidadão, se sentem mais à vontade, digamos assim, para não prestar contas à população e tomar medidas que talvez sejam mais benéficas para um ou outro grupo. Né? Mas eu creio que ela venha a ser, se não revogada espontaneamente pelas pressões da sociedade, como órgãos de defesa do consumidor e a própria OAB, se não for revogada espontaneamente, provavelmente a justiça vai anular essa pretensão. Tem uma coisa que eu não consigo entender, por exemplo, dados de internet, você tem lá um banco de dados. Cada vez que eu entro lá para acessar, eu acesso, eu me informo, mas eu não tiro de lá. O banco de dados continua ali. Quando você entra, também continua ali. Não é como algo palpável que você pega, cada vez que você entra, você vai acabando. Chega um momento que o operador tem que repor. Não existe, então não tem. Ela não vai se prejudicar em momento algum. Me passa a impressão, Anderson, que nós temos o quê? Banda larga, 10 anos, mais ou menos? Mais ou menos, né? Uns 10 anos. Me passa a impressão. Que antes era uma internet de escada, fazia aquele barulhinho. Todo. Me passa a impressão de que se formou um cartel há 10 anos atrás, tipo assim, ó, vamos dar uma degustação para o Brasil de 10 anos,
Porque hoje ninguém vive sem internet. Você não vê a hora de chegar em casa quando você está com o seu celular limitado para você acessar a internet e de repente agora passam a cobrar pelo serviço. Então, Alberto, eu diria que estão experimentando o próprio veneno. Vou explicar. Né? Existem várias pretensões dos consumidores que nunca foram atendidas pela Anatel. Uma delas, a famigerada assinatura mensal. No mundo inteiro não existe assinatura mensal. Você paga pelo que você consome na telefonia. Sim. Entende? Eu falei 100 minutos, eu pago 100 minutos. Se não você tem que pagar falou um 90, fixo, você não vai pagar um valor fixo Então, mensal. durante vários anos, as operadoras enfiaram, digamos assim, goela abaixo, como dizia minha avó, do consumidor, a assinatura mensal e outras situações, né? Hoje, com o avanço da tecnologia, surgiram métodos, aplicativos de conversação, como o WhatsApp, como, enfim, o Messenger, onde você utiliza a internet para se comunicar, você não precisa mais do telefone. Houve queda do faturamento das empresas. Com certeza. Elas nos deram a tecnologia necessária para suprimir a conversação. Hoje, a telefonia fixa, o telefone praticamente fixo... existe. Quer dizer, alguns lugares tem, mas vai Tem acabar. gente que não sabe, mas você lembra, tinha disco, lembra? Eu me lembro que eu sou um pouquinho mais experiente do que você. O telefone da minha casa em Mojimirim tinha 3 dígitos. Pois é. 360. Você tirava do gancho, Sim. entrava a telefonista e a telefonista falava, pois não, a telefonista. Aí você dava um número para ligar e ela falava assim, São Paulo tem uma espera até de 8 horas. Como é que No caso, a Anatel está buscando recompor o faturamento das empresas, não é? Que está diminuindo assustadoramente com essas novas tecnologias. A questão em voga é essa, na verdade. Entendi. Né? Dentro de uma realidade de crise econômica, de retração da economia, e as reações, na minha opinião, já foram, enfim, à altura, e caso não venha a ser revogado isso, realmente a Justiça deve revogar. Bom, Anderson, nós estamos no finalzinho aqui do programa, mas eu queria ter falado um monte de coisa, né? No final, né? Tem tantas perguntas, mas como você disse há pouco, né? Advogado fala bem, escreve melhor ainda. Então, você é daqueles que a gente faz a pergunta e você vai dissertando sobre ela e vai explicando com muita habilidade. Sabe os planos econômicos que nos deixaram frustrados e tal? Esses planos, as pessoas que entraram na justiça, eles estão reavendo? Nesse momento não dá mais para entrar com ação judicial, né? Que já prescreveu, né? Mas existem algumas, eu vou dar uma dica, entra no site do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, idec.org.br. O IDEC entrou com várias ações coletivas, chamadas ações civis públicas, que neste momento estão em fase de execução. Então, o IDEC tem condições de te informar se o seu banco, no caso, se tem alguma ação contra o seu banco, entraram contra a maioria dos bancos e nesse momento na fase de execução basta liquidar. O que é isso? Apresentar os extratos da época para fazer o cálculo do valor a ser recebido. Anderson, você vai voltar aqui outras vezes, tá? Não precisa se levantar, normalmente eu levanto para me despedir, mas você está ainda contundido aí, espero que você se recupere. É uma satisfação, brevemente. Uma honra estar aqui, viu? Até a próxima, se Deus quiser. Um forte abraço a todos os espectadores. Haverá próximas e você vai responder mais diretamente ao nosso telespectador. Muito obrigado, boa recuperação. Centroavante. Então tá bom. Leve um abraço nosso a todo o pessoal lá, o Osnei, né? Todo o pessoal que curte lá, que acompanha inclusive o nosso esporte campeão. Paulino Neves. Paulino Neves está conosco aqui também. É isso aí. Meus amigos, eu conversei com Anderson Janete, que foi diretor do PROCON, que é advogado, especialista no direito do consumidor. A gente volta amanhã às 2h15. E agora vem a Flor, versátil atual, ok? Vem a Flor pra você. É isso aí, gente. Tchau e até amanhã.